Ô, Pedrão. E aí, tranquilo. Não, eu tô em casa aqui, mano. Não vou no futebol hoje. Não vai rolar de bater essa bola aí com vocês, não. Porque, puta, mano, é que minha mãe não lavou meu meião e nem minha chuteira. Aí é embaçado, né? Aí eu não vou conseguir colar aí no futebol aí com vocês hoje, né? Mas semana que vem aí ela vai lavar a roupa aí semana que vem aí tamo junto aí nesse futebol aí. Beleza? Firmeza, irmão? Falou, Pedrão. É nóis. Falou, cachorro. Vamos? Vai na frente aí, bicho. Não acredito. Não acredito, cara. Tem uma hora, meu. Só. Quer ver? Embaçando. Quer ver ser mulher? Só pode ser mulher, velho. Quer ver? Oh! Olha lá. Aqui que eu falei, ó. Mulher no volante é perigo constante, viu? Caralho, hein? Com uma bunda dessa aí, tá convidada pra ir cagar lá em casa. Gostosa. Programa Freestyle no ar. E hoje eu tô aqui com a Carol Patrocínio. Carol, muito obrigado, meu, por vir. Carol é já uma grande parceira do programa Freestyle já de algum tempo, né? De vários perrengues, né? Várias histórias. A gente deixa esses contos aí contos do rap mais pra frente, né, meu? Um programa só de contos do rap. A gente traz o Eduardo também pra contar, né? Nossa, aquela época ali de programa Freestyle Hiper Raps, né? Quanta gente sofreu, né? Aquele show do Mos Def, lembra? Nossa. Pô, mas a Carol tá aqui com a gente, te agradecendo novamente aí você por estar aqui no programa Freestyle com a gente. Carol, a gente vai trocar uma ideia bem profunda. Né? A gente vai falar bastante aí da questão, né, da valorização da mulher, do posicionamento, né? Tanto que eu tô falando muito agora na abertura, mas durante o programa você que vai falar bastante. Eu vou só ouvir aqui, viu? Né? A gente vai trocar bastante essa ideia aí sobre feminismo mesmo, né? Mas já pra sintetizar, já pra gente já seguir essa linha de raciocínio do que o programa vai falar hoje e tal. O que é feminismo? Quais são as ideias do feminismo, né? Por que existe o feminismo, assim? Nossa, começou, né? Pra todo mundo já entender qual que é. Feminismo, eu acho que é sempre legal deixar claro que o feminismo não é um movimento. O feminismo é uma teoria. Então é um lance pra você sentar, estudar e ler e entender que são várias vertentes, são várias ideias que se complementam. E aí essa teoria, ela é aplicada em movimentos sociais. Então quando a gente fala assim, movimento feminista, a gente está falando uma variação, uma aplicação daquela teoria no dia a dia, numa coisa prática. E por que ele existe? Porque as minas estão na merda. Basicamente, assim, a gente vive numa sociedade que desde o começo os caras mandaram, assim. E aí se a gente vai pensar, sei lá, Grécia, berço da civilização, assim, tipo, o lugar que todo mundo fala, ali as pessoas começaram a pensar e a questionar. Lá as mulheres eram colocadas no cantinho delas, dentro de casa, cuidando dos filhos e tal. Enquanto isso, os caras estavam lá trocando ideia e filosofando entre eles. E algumas mulheres podiam participar disso. E essas mulheres eram as prostitutas. Então, assim, no início da civilização, as únicas mulheres que tinham o respeito dos caras eram as mulheres que tinham liberdade sexual. E as outras mulheres não podiam ter essa liberdade sexual. Então eu acho que uma das pautas que o feminismo trata muito hoje, que é a liberdade sexual, vem disso, assim. Quando você acredita que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, já é um puta passo pra você falar, com o meu corpo eu posso, então eu posso com a
política, então eu posso ocupar a cidade, então os espaços também são meus, então eu posso ter opinião, então eu tenho direito a tudo que os caras têm. Então acho que é basicamente essa a ideia, assim, a gente precisa do feminismo hoje porque a gente precisa que as mulheres tenham o mesmo espaço na sociedade que os caras têm. E aí se a gente for falar do rap, então o barato fica louco demais. Precisaria de mais alguns blocos aí do programa. Nossa, super. E hoje você vê que as mulheres estão comprando essa ideia, não vou dizer comprando, mas aderindo mesmo às causas, às ideias e os posicionamentos que o feminismo traz em relação às questões que são colocadas na sociedade, no convívio social? Eu acho que a gente tá num momento muito bom. Não é ainda aquela coisa de, toda mulher é feminista. Não é, assim... No fundo, eu acho que toda mulher é feminista, só que não sabe. Uhum. Porque, toda mulher quer ter respeito. Toda mulher quer poder fazer as coisas que quer. Quer usar a roupa que quer sem ser agredida na rua. Então, são pequenas coisas que, assim... Pronto, né? Toda mulher se enxerga igual a um homem. A gente não vê diferença assim, não, o cara é melhor que eu. Não, a gente sabe que várias vezes a gente é melhor que os caras, inclusive, assim, do corre que a gente tem. Então, eu acho que tá aumentando o número de mulheres que se dizem feministas. Porém, por outro lado, tem um número imenso de mulheres que luta pelo feminismo e não usa a palavra feminista. Que ok também, eu acho que não importa, usa o nome que quiser. Tem alguma coisa de conflitos nessa palavra, feminismo? Tem, porque quando fala assim, você fala, eu sou feminista, mas você parou de se depilar, jura? Mas agora você não transa mais. Tem esse tipo um estereótipo mesmo, né? Tem um estereótipo, e é muito louco, porque assim, ao mesmo tempo que falam que toda feminista é mal amada, toda feminista é vagabunda. Então assim, a gente transa pra caralho, mas a gente transa muito mal, eu acho. Porque, essa ideia das pessoas, tudo é muito absurdo, assim. Então, feminista só quer saber de política e não tem vida social. Feminista não tem bom humor, feminista não se depila. Quando, na verdade, o feminismo é, a gente pode fazer o que a gente quiser. Uhum. Se você quiser se depilar, beleza. Se não quiser, beleza. Se quiser fazer plástica, beleza. Se não quiser, beleza. Se quiser ser magra, gorda, malhada, fisiculturista... Faz o que você quiser, seja feliz, pode tudo, quer namorar minas e caras, não quer namorar ninguém, quer ter um poliamor, faz o que você quiser. É basicamente isso, só que pra sociedade entender que é uma ideia de faça o que quiser, é muito agressivo. Muito agressivo, isso que eu ia te perguntar, quais são as dificuldades de fazer as pessoas até certo ponto compreenderem quais são as razões, né, dessa causa, né? Elas acham que a gente é louca. Mas como assim vocês querem que tudo seja permitido? Tudo que não agride ninguém, assim. Tudo que é consensual. Tudo que é entre adultos. Porque a gente tem que falar uma coisa... São adultos conversando. A gente tá falando com criança. Então, tudo que é entre adultos e que os adultos, todas as partes envolvidas estão de acordo, beleza. E aí a gente começa a entrar em questões políticas, né? De, olha, mulher ganha menos. Ou... nas escolas tem que ter educação de gênero. A gente tem que falar disso. Porque se a gente não fala, não são só as meninas que estão crescendo com aquela ideia de eu não posso... Isso eu tenho até uma pesquisa que fala que as meninas de 7 a 10 anos não brincam mais. Porque elas não querem ficar feias e suadas e sujas. Então, cara, que peso, né? Você ter 7 anos e pensar que sua aparência importa. E por outro lado tem os moleques. Cara, se você não é um moleque que joga futebol e é agressivo, você sofre pra caramba na escola. Se você não tem a cara que esperam que você tenha, se você não é másculo, como esperam que você seja lá o que for ser másculo aos 7 anos de idade. Mas se você não é, você é agredido. E o feminismo é pra isso também, pra falar, deixa os moleques ser moleque, deixa eles entenderem quem eles são, eles testarem as coisas, brincar de boneca se quiser, de carrinho, judô, balé, ginástica olímpica, jogar tênis. Isso é uma coisa que já vem da educação dos pais, que receberam a educação dos avós, coisa que já vem, né? Decorrente até, é um reflexo até de como a gente foi criado, né? De como foi construída a sociedade no geral, né? Os pensamentos, né, da sociedade, né? É uma estrutura, e é uma estrutura bem parecida com o racismo. Que você não nota, ela tá tão ali embrenhada em tudo, que enquanto você não parar e olhar direto para aquilo, você não vê. Mas a hora que você olhar, você começa a abrir cada rachadura. Sim. E aí é tipo...
abre uma luz, assim, e aí tudo passa a ter uma cara diferente. E aí todo mundo fala, ai, meu, a mina virou feminista, ficou chata. Putz, não é. É que ela começou a entender onde estavam os problemas que ela entendia quais eram antes. Que é igual quando uma pessoa negra entende que foi vítima de racismo. Sim, Ou sim. acho que não é nem entende, né? Acho que ela assume. Ela se permite enxergar aquilo. E aí tudo muda. Toda a sua relação com o mundo muda. Toda a maneira que as pessoas falam com você. As coisas do passado, você começa a olhar de outra maneira. E tá na estrutura. Tá na estrutura. Tá institucionalizado. Porque tá em cada pedacinho das coisas. Cada camada da sociedade. E aí... Pô, se a nossa mãe viveu assim, nossa avó, nossa bisavó, nossa tataravó, o que eu tô reclamando, meu? Tudo bem, todo mundo seguiu em frente, vamos lá. Mas a gente merece mais, né? Sim, sim. Você acaba querendo desconstruir um pouco essa estrutura. Né? Se você quebrar acorda o barato. pra isso, né? Exatamente, né? E assim, existe... É que parece meio sem sentido falar assim, existe mulher machista. Não, existe mulher com pensamento machista que é contra essas ideias que são para melhorias delas mesmas enquanto pessoas ali na sociedade, enfim. Tem mulheres que são contra esse pensamento? Você se depara muito com isso? Existem muitas mulheres. Mas eu acho que é fácil entender, assim, tem uma analogia que a gente vive num aquário. Toda água é machismo. E aquelas bolinhas de ar são feminismo. Então, assim, todos nós estamos mergulhados, inteiramente no machismo, assim. A gente cresce sendo ensinado tudo com base no machismo. Então, assim, tudo que a gente vive é machismo. E a gente vai desconstruindo isso e se aproximando dessa ideia do feminismo, de igualdade e tudo mais. Então, assim, eu não posso dizer que eu não sou machista. Eu acho que em algum momento eu posso agir de uma maneira que eu falo, putz, vacilei. A diferença, eu acho que é em que nível de desconstrução você tá. Você vai desconstruindo e vai melhorando, teoricamente. Então, eu que vivo isso todos os dias, é mais fácil eu errar menos. E quando eu erro, eu noto que eu erro, eu peço desculpas, eu entendo porque eu erro e não faço mais. E aí essa é outra diferença. Então, tem um monte de mulher que é machista, tanto quanto os caras, talvez até mais do que os caras, porque a gente sabe onde dói. Eu consigo olhar pra outra mulher e falar, eu sei que tá foda. E eu posso ser legal com ela e falar, eu sei que tá foda, comigo também tá. Ou eu posso falar, eu sei onde tá foda pra você, eu vou te foder tanto. E aí os caras vão bater palma pra mim. E aí eu vou ser uma das minas que é querida pelos caras. E todo mundo quer estar do lado do vencedor, né? Todo mundo quer ser a mina do cara que tá lá no topo. Porque você fala, se o cara tá no topo, eu posso estar um pouco abaixo, mas eu tô muito mais perto dele do que do limbo. Melhor. Então tem isso. E é a inteligência da coisa, assim. É a inteligência do sistema todo. É tipo pobre de direita. Parece absurdo na concepção da ideia, mas, cara, você quer parecer o vencedor. E qual a primeira coisa que te faz parecer o vencedor? Pensar igual ele. Então você se aproxima. Então acho que é até fácil entender isso, assim. A gente tá mergulhado nisso e dói sair disso. Sei lá, é tirar o peixe do aquário. Dói, é difícil de respirar. Você começa a olhar um monte de coisa, começa tudo a parecer diferente, é um mundo novo. Mas vale tão a pena. É foda. Cara, um conto do rap, cara. Eu lembrei de uma história aqui que eu... Né, logicamente o Ernest aqui tá incluso nessa história, né, mano? Teve um evento em Santo André, alguns anos, bastante tempo já, que é um parceiro nosso, o Rafa, mano. O Rafa hoje ele tem até a parada dele lá, o Red Light Duplex. O Rafa é sangue bom pra caramba, já toquei lá direto. Acho que o Rafa tava fazendo uma festa, mano, aí tava tocando o Thiago DJ, ia ter um show do Enes, né? Eu tocando com o Enes e tal. E aí, cara, rolou, acho que a festa não pegou muito, tava meio devagar de público, né, mano? E a gente tava lá esperando pra gente tocar, fazer a nossa parte, né, mano? E aí a gente já viu que o dono da casa tava meio impaciente, meio já... Se ligamos que ele tava já querendo, né, dar por fim na festa. E aí o Rafa veio trocar ideia com a gente, né, mano? E aí ele falou, aí rapaziada, então,
pô, a festa tá meio devagar, né, cara? E a gente, né, mano, falou, não, Rafa, tá tranquilo, mano. Na hora que você falar, nós sobe e faz o show, mano. Pô, mas não, mas tem 10 pessoas, 15 pessoas. Não, mano, mano, não tem problema, velho. Nós tá aqui pra fazer o show e tal. Ele, não, mano, o bagulho tá devagar, tá ruim, vocês não estão entendendo. Ô, mano, quanto que vocês querem pra não fazer o show? Aí eu olhei pra cara dele, né, Como assim, mano? Não, mano, velho, tá devagar. Quanto que vocês querem? Falou, não, irmão, a gente faz o show, tá? Não, mano, o cara quer fechar a casa. Eu quero saber quanto que vocês querem pra vocês não tocar. Eu quero que vocês não toquem. Aí eu, caramba, mano, e todos esses anos nessa indústria vital. Falei, tá bom, né, mano? Pô, dá a grana aí. Tá bom, eu não toca, mano. E aí foi a primeira vez que a gente foi contratado pra não tocar, mano. Olha só, mano. Rafa, se você não lembrava dessa, agora você lembrou, tá ligado? O Carol, em relação ao homem, né? Dele pensar sobre feminismo, né? Inclusive até um dos vídeos seus, eu assisti lá e vi que você aborda um pouco esse assunto relacionado ao espaço do homem, se ele de repente, se é legal ou não ele querer estar na linha de frente das questões, né? Dos assuntos, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Que inclusive, até não sei se você vai concordar, e se eu estiver falando alguma besteira, você me puxa minha orelha aqui. Eu acho que o homem não tem espaço, né, no feminismo, né, por questões óbvias de se colocar no lugar ali. Tipo, você é homem, como é que você vai sentir na pele o que de repente as mulheres sentem, né, relacionadas às várias coisas, preconceito, a violência, enfim. Mas por outro lado, eu acho que o homem é até uma atitude nobre da parte dele. Se ele procurar, ele não precisa ser um cara infiltradão, tipo linha de frente, mas se ele só procurar entender, já é um caminho para ele ser um cara que se importa com o feminismo, né? Não precisa falar, só ouvir. Eu tenho feito, até converso de vez em quando com o pessoal, eu tenho feito o exercício de conversar com algumas mulheres, ligadas ou não com as questões do feminismo, mas para entender, conversar. Se bem que eu mais ouço do que falo, né? Mas é sempre bom conversar, nem que seja com a mãe, com a irmã, com a prima, com a tia, né? Minha mãe não é de nenhum movimento feminista, né? Apesar dela ser assistente social, mas eu sempre pergunto por questão mesmo de você conversar com a mulher e você de repente entender um pouco, porque isso, a gente estava falando de erro, né? Isso acaba diminuindo um pouco os erros, né? Eu erro muito ainda, os homens erram muito, né? E acho que não vai existir uma perfeição nesse sentido. Vão continuar havendo erros, né? Pro resto da vida, né? Mas acho que ajuda a melhorar só o fato de você entender, até porque eu sendo homem, eu acho que eu não tenho propriedade e segurança nenhuma para falar no lugar de uma mulher sobre algum tipo de violência que sofreu, né? Enfim, então nesse sentido eu queria até que você reforçasse essa ideia de tipo qual o papel do homem, se ele tem alguma preocupação com isso, onde ele pode se colocar nessa situação. Eu acho que eu não sou contra a participação dos caras, não. Eu acho que o que a gente vê hoje é que todo mundo que tá na linha de frente quer dar a cara pra coisa. Sei lá, se a gente vai pensar no rap, todo mundo quer ser MC, ninguém quer ser produtor, ninguém quer fazer os beats, todo mundo quer estar lá na frente, ser a cara da coisa. É a mesma coisa no feminismo, todo mundo quer ser a cara. Olha como eu sou o cara que tá mudando as coisas. Só que tem muita coisa pra fazer antes disso. Começa em casa. Então, assim, você é um cara que quer levar o feminismo pro mundo e mudar as coisas. Você tá lavando tuas cuecas? Você vai lá e lava a louça? Ou você deixa tudo pra tua mãe? Você acha que tua mãe tem obrigação de lavar tuas cuecas, tua louça, fazer tua comida, limpar a casa e você ficar bonito vendo TV? Então, sabe, são pequenas coisas, assim. Você parou de dar cantada na mina nas ruas porque as minas estão falando que não gostam. Você deixou de ir pra balada e pegar no cabelo das minas. Então, assim,
O papel do cara no feminismo é, antes de tudo, abrir mão de um monte de coisa. Porque você só tá de verdade lutando por algo se você abrir mão dos seus privilégios. Então, assim, você vai ser o cara que vão te chamar pra dar uma palestra sobre feminismo, você vai falar assim, putz, eu topo sim. E vai chegar na hora, você vai falar assim, olha, eu trouxe essa mina porque ela que manja. E vai deixar ela falar. Porque todo mundo curte palma, né? É muito, muito difícil abrir mão da palma, do aplauso, do holofote. Então, acho que essa é a primeira coisa dos caras. E a segunda coisa é que os caras funcionam como megafones. Os caras podem amplificar a palavra das minas. Então, você quer ajudar? Não vai lá e acha que você sabe o que tem que ser dito. Escuta a mina e repassa. Telefone sem fio, só que sem zoar a mensagem. Mantenha a mensagem. E segue em frente, amplifica. Porque caras escutam muito mais do que outros caras falam. Então, se eu vou lá e falo, sei lá, eu no ambiente de trabalho falo, vocês têm que parar de olhar pra bunda de cada mina que passa. Os caras vão falar que eu sou recalcada, que eu queria que olhassem pra minha bunda. Se é outro cara que fala, aí não. Putz, cara, tá pensando em alguma coisa maior. Nossa, olha só, cara consciente. Então, acho que é usar todo esse acesso ao poder pra levar uma palavra que importe, que faça diferença e tudo mais. E você falou esse lance ainda das cantadas, de tipo, a diferença de falar mina, né? Tem coisas que acontecem, até a gente brincou na abertura, que muitas vezes a gente, né, eu falo mais dos homens, né? Tô falando dos homens, que a gente comete algumas atitudes que a gente acha que não é nada, mas no fim acaba sendo um desrespeito, né? Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, Carol. Até eu pedi pra você me ajudar, porque essa dúvida eu acho que não é só minha. Né? Que é a questão de onde é educação e onde é machismo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você tá lá, você tá no ponto de ônibus e tem uma mulher no ônibus, né? No ponto de ônibus, esperando, aí chega o ônibus, aí você abre a porta e você... Primeiras damas, né? Tipo, isso... eu não sei se é uma questão mais de interpretação da mulher, né? Como que ela, de repente, vai entender isso? Se é educação ou se esse cara aí... Por que primeiro as mulheres? Você acha que eu não posso entrar depois dele? Né? Tem essa coisa. Isso é uma coisa comum, que acontece muito, né? Até onde é educação e até onde pode ser confundido com machismo, assim, uma situação como essa, por exemplo. Uma situação como essa, por exemplo, eu acho que se a mina tá de saia, por exemplo, você nunca deixa ela na tua frente. Porque, você vai olhar pra bunda dela. Sei lá, se eu deixar uma mina de saia subir na minha frente, eu vou olhar pra bunda dela. E não é porque eu estou olhando pra bunda dela, é porque tem uma bunda na minha frente. Porque é a direção... sabe? Então aí, por uma questão de respeito, você não dá a vez pra mina. De outras maneiras, acho que tudo bem, não tem problema. A questão é, você dá passagem pra essa mina quando essa mina é gata, ou você dá essa passagem pra aquela tia que tá, acabada depois de trabalhar 200 horas, descabelada, não é nada atraente pra você e tem idade pra ser tua avó. Que aí tá a diferença. É o lance do cavalheirismo, né? Eu já entrei em muito quebra-pau por causa disso. Eu tive microfone tomado da mão em palestra. Por falar. Cavalheirismo é machismo. Gentileza não é. Cavalheirismo é. Por quê? Quando você é gentil com qualquer pessoa. Com uma mina, com um cara, com uma pessoa que te atrai, com uma pessoa que não te atrai, com uma pessoa que tem necessidade daquilo ou não. Então você vai entrar num lugar, tem mais pessoas, você abre a porta. E é uma coisa natural sua. Você segura o elevador, deixa todo mundo entrar e entra por último. É natural seu. Agora, o cavalheirismo é quando você quer algo além com aquela pessoa. Então você só abre a porta do carro pra mina porque vocês estão saindo juntos. Senão você não abriria. Sim, sim. É muito comum entre amigos isso. Você é amigo de uma mina há 1000 anos. Você nunca abriu a porta do carro pra ela. Vocês sempre saíram juntos. E aí um dia você resolve que, tá rolando algo além aqui. Vamos sair? Vamos. Aí você vai buscar ela e abre a porta. Cara! O cara mais... Exatamente, você virou um príncipe encantado, de repente, nessa ideia de príncipe encantado. Então tem essa diferença, assim, eu acho que exercitar a gentileza, cara, é incrível, porque o mundo precisa mesmo de gente mais gentil, de gente que sorri, de gente que dá bom dia, de gente que é educada, deixa passar na frente, facilita o troco, carrega a sacola de quem tá de pé no ônibus.
Só que aí tem isso, né? Quando você faz essas coisas, você não pode esperar nada em troca. Então, na gentileza não tem troca, no cavalheirismo tem. Então, se você vai ceder o lugar pra uma mina e vai ficar de chavequinho, você é só cuzão. Tem a questão de ter uma segunda intenção mesmo. E tá muito na tua atitude, na atitude do cara, assim. Porque pode ser que você ceda o lugar pra uma mina e ela olhe e fale, meu, sei o que eu acho desse cara. E a tua postura dali pra frente vai indicar tudo. Se você seguir teu rolê, só olhando pra fora, mexendo no celular, ouvindo música, sei lá, beleza. Agora se você começar, como você chama? Você vai pra onde? Eu sempre te vejo nesse ônibus. Bom, daí pra pior, ladeira abaixo, mina começando a entrar em pânico de, mano, esse cara tá me seguindo. Tem um outro conto aqui, mas não é conto do rap, conto da bicicletada de rua, vamos colocar assim. Por conta de bicicleta bastante, né? Apesar de não parecer, sério, eu ando de bicicleta, viu, pessoal? Eu escalo montanha, eu faço essas coisas, apesar de não parecer com essa pança, né? Quem comeu 30 bandejas de torresmo, né, bicho? Não, mas corpo bom pro esporte são todos os corpos, tá tudo lindo. Eu fui num posto de gasolina, foi esses dias, ali na Eliseu de Almeida. Eu falei Eliseu de Almeida como se todo mundo conhecesse, né? A ciclovia da Eliseu de Almeida ali, que é uma via importante ali que liga os bairros do Butantã, Morumbi e o município de Taboão da Serra, né? Pra quem é de São Paulo vai saber. E tem a ciclovia lá bacana e tal, né? Eu sempre dou umas pedaladas lá pra, né, liberar o torresmo que eu ingeri no final de semana, né, meu? E aí, meu pneu lá numa dessas oportunidades aí, ele furou, né? Na verdade a câmera estourou. Eu fui no posto ver se realmente era a câmera que tinha estourado e tal, né? Se não, eu, sei lá, fazia o reparo ali na hora. E eu fui até o posto de gasolina pra pegar o... Como é que chama lá? O negocinho de encher. Como é que é o... Esqueci o nome. Agora esqueci. Compressor. De ar, né? E aí já tinha uma menina com a bicicleta também. E o funcionário do posto tava dando todo o preparo, todo o auxílio, né, possível, né? E realmente era uma menina muito bonita, assim, muito bonita mesmo. E ele tava todo, não, porque aqui começou a falar como se ele fosse o cara que inventou a bicicleta, não, porque aqui assado e tal, não sei o que, mexendo e tal. Foi lá e encheu, acho que a menina só queria encher o pneu, né? E o cara ficou ali, né, na orelhada com ela, né? Beleza, ela pegou e saiu andando com a bicicleta. Foi minha vez, quando eu me aproximei do compressor de ar assim, o cara só pegou o cabo, colocou na minha mão e saiu fora. É exatamente isso. Eu falei, tá bom, né? E beleza, né? E teve um outro teve um episódio também, não parecido com esse, mas foi uma situação assim que eu fiquei meio nem assim, porque aquilo que eu falei, a questão de interpretação, aconteceu com uma amiga minha. Eu encontrei uma amiga minha no metrô da Paulista, ela tá voltando do trabalho também, e ela tava com umas caixas de papelão dobradas, né? Quando você dobra a caixa de papelão, ela fica enorme, né? Que acho que ela ia mudar de casa, então ela tava levando pra ir separar as coisas e tal, né? Eu tava no metrô e eu vi ela assim com aquele monte de caixa assim dobrada desse tamanho, e eu tava segurando um livro só, né? Aí eu entrei e falei, pô, e aí, beleza, começando a trocar ideia. Aí na hora de descer, a gente desceu na mesma estação, eu falei, pô, deixa eu levar pra você as caixas, né? Ela pegou e falou assim, não precisa não. Eu falei, não, pô, precisa sim. Mas juro que não foi nessa intenção de mostrar um poder do homem, que ele pode carregar, até porque o negócio não era pesado. Mas eu vi que tava meio incômodo, né? Porque era muito grande, né? Então, tipo, eu falei, não, deixa que eu levo. Aí ela, né, tipo, pra não me dar uma orelhada, né? Falou, não sei o quê. Ela falou, tá bom, mas deixa eu levar o seu livro então, né? Então, aí, tipo, beleza. Levei até a plataforma, até a entrada, aí a gente se cumprimentou e tal. Cada um foi pra um canto. E aí eu fiquei pensando, falei, será que eu fui um idiota com ela, assim, nesse sentido de tipo, será que ela interpretou mal? Porque não foi a minha intenção, foi porque realmente ela, era um negócio meio esquisito pra carregar. E eu, sei lá, eu quis ajudar de alguma forma, mas não foi na intenção de, tipo, desmerecer porque ela é mulher e ela não ia conseguir carregar, até porque o negócio era super leve, não era pesado. Mas eu acho que se ela te conhece, nada, né? Ela vai entender. Mas acho que também tem uma coisa assim, de você perguntar, sabe? Quer que eu leve pra você? Isso já ajuda. Porque eu dei uma insistida, falei, não, deixa que eu levo. Tipo... Mas também tem outro lado, pra gente é difícil a gente falar, eu quero que você leve. Porque a gente é tão ensinado 8 ou 80... Sei lá, eu sou muito pequena, a gente tem 1,60.
Pra eu levar essas caixas, é um trampo sem fim. Mas ai do Eduardo, se ele tentar tirar da minha mão. E é irracional, assim. A hora que eu vi, eu já falei, tipo, não precisa você carregar. Aí depois eu falo, puta, amor, desculpa. Você tava sendo gente boa, né? Então, nesse caso que tá nessa diferença, que às vezes você... Como eu falei, eu não queria mostrar ser superior, né? Eu queria realmente ajudar. Mas é que a gente tá tão defensiva, sabe? A gente tá tão acostumada a ter que falar, tira a mão! Que aí, quando você vê, você, putz, falei, tira a mão pro cara que é gente boa. Mas eu acho que é sempre perguntar, sabe? Pergunta. Te ajuda se eu levar? Que aí se ajudar, você leva. Se não ajudar, deixa a menina levar. Talvez se ela não fosse uma conhecida, correria o risco dela... Sim. Você tá louco? Eu tiro a mão das minhas caixas. Nossa. eu ia ficar muito mal, viu, Carol? Porque eu fui na melhor das intenções, assim, né? Não que eu seja... Eu tenho um problema de estima muito grande que eu não me acho um cara muito legal, assim, né? Mas eu quis ser legal com ela, né? Mas eu acho que é isso. A gente vai aprendendo, vai encontrando o limite. Sim, vai aprendendo, descobrindo como falar, como oferecer uma ajuda. Exatamente. E como aceitar uma ajuda também, que é difícil. Às vezes você precisa de ajuda, mas você não quer aceitar ajuda. Porque, sei lá, parece que vai ser fraca. Tanto que assim, se eu fosse mesmo esse cara meio idiotão... A hora que ela falou, deixa eu levar seu livro então. Eu falei, não, tá tranquilo. Ela pegou e falei, tá bom, então leva o livro. Foi meio que uma troca. Foi uma troca, tipo... E se parte que meu livro era bem mais pesado do que as caixas. Sabe? E você é alto, né? Pra você é fácil levar umas caixas. Exatamente. Pra quem é pequena é foda. Que os barcos ficam batendo no chão, você esbarra nas pessoas. É muito segurado, debaixo do braço. Enfim. Mas foi no modo... Eu tô fazendo essas perguntas pra você porque realmente são situações que a gente passa e você fica naquela situação. E todo mundo passa, né? Mas com essa ideia, a pergunta que eu faço, que eu acho que também tem muito dessa questão de dúvida na cabeça dos homens. Pornografia, dentro desse campo, assim, do desrespeito com a mulher, assim. Onde a pornografia, até onde ela chega nesse ponto pra atingir isso, a questão do desrespeito e desvalorização da mulher? Eu acho que entra numa pira de que tem dois momentos. Vamos separar. Tem um momento da pornografia enquanto indústria, que aí as mulheres são exploradas pra caramba, assim. As minas ganham salários tristes e são levadas a práticas muito absurdas. Tem uns documentários falando sobre isso, assim, de como era a pornografia. E aí foi precisando ficar mais hardcore. E aí as minas estão fazendo umas coisas que, tipo, na vida real as pessoas não fazem. Então, assim, tem essa questão. E tem a questão de levar a pornografia pra sua vida. E aí, tem uma molecada que cresceu assistindo pornografia e que não sabe o que é sexo de verdade, assim, no mundo real. Acha que sexo é gozar na cara. Não, toda mina curte. Cara, poucas minas curtem. Acha que toda mina curte tomar umas porradas, dupla penetração, gangbang, fist fuck, tipo... São umas coisas que, gente, essas não são as coisas básicas. Coisas básicas, ok, as minas normalmente curtem. Coisas muito loucas, você tem que perguntar pra mina se ela curte. Só que aí os caras chegam na hora do sexo acreditando que a mina vai curtir ser enforcada. E, a mina não curte ser enforcada, assim, não é uma coisa normal. Assim, não normal, comum. Não é uma coisa comum as minas curtirem isso. Então, a pornografia, enquanto indústria, ela é prejudicial. Deveríamos parar de consumir? Deveríamos. É uma coisa fácil de se fazer? Não é. Não. A pornografia, enquanto espelho de prática social, a gente deveria ter como espelho? Não. Tem como mudar? Tem. Então, acho que o primeiro passo é esse, assim. Assiste o filme, te dá um tesão, bate uma punheta. Não vai lá e, sem questionar o que a mina curte, tenta impor aquilo pra ela, porque é muito agressivo. Porque os filmes são muito agressivos, né? Ainda mais quando você é mulher, os filmes se baseiam muito no prazer do cara. Então, assim, o cara goza, e o cara bate, e o cara não sei o que lá, e o cara não sei o que lá, e a mina tá ali sendo jogada pro alto. Ela é tipo bolinha de malabarista, assim, só isso. Então, assim, tem essa questão, né, de até onde vale a pena levar isso pra vida. Até onde vale a pena manter isso. Mas eu acho que é aquele lance da empatia, assim.
É muito fácil você falar, eu consigo me colocar no seu lugar. Só que até que ponto você se coloca no lugar do outro? Você se coloca no lugar do outro ao ponto de abrir mão de algo que te dá prazer pelo outro? Aí é de cada um, né? Carol, o programa Freestyle também, ele é um programa de indicações, né? A gente gosta bastante de indicar as coisas para as pessoas que estão assistindo acompanharem, saber mais das ideias que a gente troca aqui. Bom, pro pessoal que realmente quer, né, para homens e mulheres que querem de repente se informar mais sobre a questão do feminismo, sobre a questão da valorização, imagem da mulher, o que você pode indicar, o que você costuma, se você tem alguma referência, o que você pode também passar assim, procura tal lugar, procura tal canal, procura tal leitura? Eu acho que a primeira coisa, se você quer aprender sobre o feminismo, tanto mulheres quanto homens, tem que ler as feministas negras. Não vai ficar lendo feminista branca. Eu tô aqui só repassando o que as feministas negras me dizem. Eu sou mais um alto-falante, sabe? Eu tô só amplificando a voz. Porque são elas que sabem o que é opressão de verdade. Então, no Facebook, tem que seguir a Aline Ramos, a Stephanie Ribeiro, Jamila Ribeiro, que são incríveis. E acho que delas vocês vão descobrindo 1000 outras pessoas, assim. Tem a Jéssica Hipólito também, que é incrível, uma feminista negra que tá na Bahia hoje e tá descobrindo toda uma cena histórica baiana que no Sul e Sudeste a gente ignora e que, começou lá tudo, né? As lutas lá são totalmente diferentes e totalmente base do que a gente precisaria lutar aqui, que é incrível. Aí dos sites, tem o Lugar de Mulher, vou ter que puxar a sardinha pro meu lado, que tem a Comum, que a gente fala bastante de feminismo. Tem um portal que eu tenho escrito, que é um portal que visa dar voz para minorias, então ninguém vai falar por você. É jornalismo colaborativo, você vai lá, escreve, põe tua opinião e fala a real, assim. Que chama Onda, com 2 Ds. Isso, assim, que a gente vai falando de conteúdo duro, assim. Mas aí você pode ir pra 1000 outras coisas, assim, sabe? Você vai pra literatura e tem a Aline Valek. E aí você vai pra música e, gente, se a gente for pro rap, tem muita mina foda fazendo coisa foda, assim. Então, tem a Brisa, tem a Suíte, tem as minas do Rimas e Melodias, que, coisa linda, assim, de chorar, que são incríveis. A Tássia Reis, a Isis Carolina, que, tá produzindo as coisas com a Tássia e tá fazendo um corre incrível de valorizar as minas nesse âmbito cultural. Tem as mulheres trans, que é muito importante ouvir. Então, assim, transfeminismo, procurar sobre isso. Tem o Blogueiras Negras, que é maravilhoso. E seguir também no Facebook a Maria Rita Casagrande, que é, assim, uma mulher mega inspiradora, incrível. E acho que além do que ler e do que ouvir e do que buscar, tem as coisas que a gente não deve ler e ouvir e levar em consideração. Então, assim, gente, ignora o rap reaça. Ignora o rap machista. Ignora os caras que acham bonito falar que bate mulher. Ignora os caras que falam que é storytelling. Ai, gente, storytelling é bom, é hoje. Storytelling ruim é um mano contando que bateu na mina e fingindo que aquilo é historinha, storytelling. Não é. Aquilo é machismo. Então, assim, é ignorar. É ignorar quem não soma. Quem não soma, a gente deixa lá no cantinho deles, escondidinho. Vai morrendo sozinho. E valorizar o que é bom. Acho que é isso, assim. Não é só valorizar o que é bom, é ignorar mesmo o que é ruim. Porque a gente fica lá falando, né? Ai, mas você viu que não sei quem fez? Você viu o que fulano fez? Não fala. Porque ignorar essas pessoas é o que mais machuca. É o que elas mais sentem. Porque rola um egocentrismo. Sim, então exatamente. Carol, o programa Freestyle, você acompanhou muito a época de rádio. Verdade. Né? Você até presenciou muitas coisas ali. A gente ali
na correria, né? Porque a gente sofreu um pouquinho, viu? Agora a gente tá aqui, né? Olha o cenário, né, meu? Sempre a gente pede pra rapaziada que vem aqui, pra galera que vem aqui, trazer coisas pra compor o nosso cenário, né? Fazer parte, ó. Tem shape de skate, tem um cartaz aqui do emissário bem legal também, esse cartaz novo aqui. Eu queria saber se você também pode colaborar com o nosso cenário, com a nossa estante, com o que tem aqui. Sim. De deixar mais bonito eu aqui trouxe. Eu trouxe uma matriosca. E eu trouxe a matriosca porque a matriosca é uma boneca que dentro dela tem várias outras bonecas que vão diminuindo de tamanho. Uhum. E é pra gente lembrar, cada vez que você olhar pra uma mina, dentro dela tem tantas outras coisas. Ela não é só essa carinha bonitinha e fofa. Meu, tem muita coisa aqui dentro. São muitas camadas e muitas histórias e muitas vivências e muitas ideias. Tá tudo aqui. É só se olhar direito e deixar ela ficar segura pra abrir e contar o resto. Legal. Então tá aqui. E Carol, pô, obrigado de novo. Legal aí trocar essa ideia contigo, né? Como eu te falei, né, ali nos contatos ali, pô, eu sou homem, né? E como eu falei, eu acho que um homem não pode tomar a frente dessas questões, né? Eu não poderia sentar aqui só eu e começar a falar tinha que realmente trazer alguém e para trocar essa ideia, para passar essa informação, multiplicar, né? Essa informação, né? E eu acredito que o freestyle é um caminho para isso também, né? É um veículo que pode somar, né? Que pode dar essa força para ampliar essas vozes aí. Por isso que o convite para você rolou aqui, que a gente vamos chamar a Carol para trocar essa ideia com a gente, porque o freestyle também quer de uma forma tá presente nesse sentido de tipo, tem um espaço ali que dá pra falar. Então eu agradeço a sua participação, legal, mas bom te rever depois de algum tempo, né? Pô, legal, obrigado mesmo aí pela participação no programa. Obrigada, eu fico bem feliz com o convite. E é muito importante, porque vocês falam com um público que é muito negligenciado. A gente fala muito... Vocês falam com o público de rap, aí vocês falam... A gente fala sobre música, a gente fala sobre festa, sobre coisa legal. E aí ninguém fala de coisa séria. Quando a gente tenta falar de coisa séria, acham que a gente é chato, né? Então é legal ter esses papos, falar de coisa séria e mostrar que tá no dia a dia, tá em pequenas coisas e ninguém precisa pirar. Sim, tudo fácil, é só seguir em frente com calma, olhando pro outro com respeito, tá tudo bem. Exatamente, e sempre aprender, né? Acho que exatamente. Uma troca. Eu aqui já adquiri bastante conhecimento, né? Então acredito também que quem, de repente, tinha alguma outra dúvida relacionada das coisas que eu perguntei aqui, acho que acabou ficando claro, né? E acho que a gente sempre tende a aprender, não só para um conhecimento pessoal, mas para uma melhora pessoal também, né? Sim. Então é sempre importante ter essas trocas aí de ideias. Beleza? Então é isso, obrigado. Obrigada. E a gente se vê na semana que vem. Então, até lá.